Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é uma aula para o 5º ano e nós vamos aprender a relacionar frações e números decimais, comparando qual é maior, qual é menor, aprendendo a ordenar e usando a reta numérica. Se você é professor ou professora, eu vou deixar aqui na descrição a qual habilidade da BNCC essa aula se refere, ok? Bom, vamos começar então. Nós sabemos que as frações são partes de um inteiro, partes de um todo. E também sabemos que os números decimais, aqueles números com vírgula, eles também são a representação de partes de um inteiro, de parte de um todo. Ou pelo menos a parte à direita da vírgula significa isso. Primeiro, vamos observar que também existem frações decimais. Ué, professor, existe isso? Veja só, existem frações que são frações decimais. Por exemplo, 1/10. Quando o denominador da fração é 10, a gente tem 1/10. Se a gente tem 1/10, onde é que eu posso colocar esse número aqui? Olha, unidade, décimo, centésimo, milésimo. Se é 1/10, eu vou ter aqui o 1. Bom, não é só as frações, não são só as frações que possuem o 10 no denominador, que a gente chama de frações decimais, não. Nós temos também, por exemplo, 1/100. 1/100. Se eu tenho 1/100, eu vou colocar o 1 aqui no centésimo. E aqui também é uma fração decimal. E se eu tiver aqui, olha, 1/1000? Também é uma fração decimal. E o meu 1 vai ficar aqui. Então, aqui nós temos frações decimais. Nós sabemos que o denominador divide o inteiro. Nós podemos dividir o inteiro por vários números diferentes, né? Eu posso partir um bolo em 4 partes, por exemplo. Mas, se você parte o inteiro em pedaços múltiplos de 10, você consegue encaixar, então, esses números aqui no nosso quadro posicional ou quadro valor de lugar, e assim a gente consegue uma representação em número decimal. Então, veja só, aqui a gente pôs um 1 no décimo, porque aqui a gente lê 1/10, certo? 1/10. E como que isso fica em número decimal? Bom, se aqui é 1/10, a gente precisa pôr um 0 aqui na parte inteira para comportar a vírgula e ver que esse é um número decimal. Então, isso aqui é 1/10. A leitura é igual. 1/10, 1/10. E aqui 1/100. Então, vamos lá. 1/100. Eu preciso completar aqui com zeros para que o 1 fique no lugar do centésimo. Então, 0,01. A leitura disso aqui e disso aqui é a mesma, 1/100. E aqui nós temos 1/1000. Eu preciso completar com zeros. Vai ficar 0,001, 1/1000. A leitura desse e a leitura desse é 1/1000. Desse 1/100, desse 1/10. Professora, e se eu colocar zeros aqui? Se eu colocar zeros depois, eu vou poder ler. Por exemplo, olha só. Aqui. Se eu coloco assim, 0, assim, eu posso ler 1/10 ou 10
Oh, desculpa, vamos escrever por extenso que fica melhor. 10 centésimos. Porque é a mesma coisa. Ou poderia ser 100 milésimos se eu colocasse um zero a mais, ok? Bom, e como é que a gente encontra isso na reta numérica? Veja só, 1/10, né? 0,1, onde é que está esse número na reta numérica? Eu dividi um inteiro por 10. Então, aqui a gente tem uma reta numérica pequenininha que vai só até o 3. Eu dividi por 10. Então, aqui eu terei assim, 1/10, 2/10, 3/10 até chegar em um inteiro. Então, aqui eu tenho 1/10 ou 1/10. E o centésimo, professora? O centésimo, eu teria que dividir essa partezinha aqui por 10 para achar. Então, eu ampliei a reta e aqui a gente tem só uma unidade nessa reta numérica. Estamos divididos em 10 e aqui a gente tem 1/10, como a gente já viu, né? 1/10 ou 1/10. E aqui eu tenho que dividir por 10. Esse pedacinho aqui tem que ser dividido por 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 1 centésimo ou 1 centésimo. E para achar o milésimo, eu tenho que dividir isso aqui por 10. Então, o milésimo fica aqui bem pertinho do zero. Ou 1 milésimo, ok? Teria que fazer uma reta muito grande aqui, mas você entende que o milésimo tá lá bem no comecinho. Então, aqui com esses exemplos, você conseguiu perceber que a gente pode relacionar frações decimais a números decimais. Então, eu posso escrever uma fração em forma de número com vírgula. Mas, professora, e se a fração que eu quiser descobrir não for uma fração decimal, não tiver no denominador 10, 100 ou 1000, o que eu posso fazer? Então, vamos ver. E se não for décimo, centésimo e milésimo? Na aula anterior, no vídeo anterior, né, dessa playlist, você viu que existem frações que são equivalentes, frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, aqui, olha, 1/2. Como que isso fica em número decimal e como é que a gente vai colocar aqui na reta? 1/2. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu vou encontrar uma fração que seja equivalente. E eu quero achar uma fração decimal que seja equivalente. Então, o que eu vou pensar? Olha, 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Aqui, então, eu vou ter uma fração decimal. Mas, se eu multipliquei aqui por 5, o de cima também tem que ser por 5. 5 vezes 1, 5. 5 décimos é igual a 1/2. Como que isso fica em número decimal? Aqui, 0 é a unidade, vírgula, 5 é décimos. Já viu que numa prova, por exemplo, se você tirou 0,5 ou se uma questão valia 0,5, a gente fala que é meio ponto porque a metade é 1/2. Então, 0,5, 5 décimos. Onde é, então, aqui na reta numérica que vai ficar a fração 1/2? Veja só, a gente tem aqui, ó, uma reta numérica que vai só até o número 2. Se é 0,5, não chegou a um inteiro. É menos que um inteiro e mais do que 0. 5 décimos. 5 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já está dividido em 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ficar
os 5 décimos, que é exatamente no meio do caminho, porque aqui a gente estava marcando o que é um meio, viu só? Vamos aqui para outra fração, 2 quintos. Quinto não é fração decimal. Posso transformar em fração decimal multiplicando. 5 vezes quanto? Vezes 2, que vai dar 10. 5 vezes 2 vai dar 10. Posso fazer aqui, tenho que fazer aqui pelo mesmo número. 2 vezes 2, 4. 2 quintos é igual a 4 décimos, ou seja, 0,4, porque aqui é unidade, aqui é décimo, certo? Bom, onde é que isso vai ficar então? 4 décimos. Vai ficar aqui, olha, eu vou fazer a seta para baixo, para o número não embolar lá em cima, tá? 4 décimos, 0,4. Ou, ainda, podemos fazer aqui, ó, 2 quintos, ok? Continuando, 7 quintos. Então, a gente já sabe que quinto, se eu multiplicar por 2, vai dar 10. Só que eu tenho que multiplicar o 7 também. 14. Ah, professora, essa fração é maior do que um inteiro, essa fração é imprópria. Isso mesmo. Então, vamos ver como é que isso pode ficar. 14 décimos. Eu tenho aqui, olha, unidade, décimo. Aqui vai ter uma vírgula, certo? Quando eu falo 14 décimos, o número tem que terminar no décimo. Então, vai ficar assim, o 4 aqui e 1 aqui. 14 décimos é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Viu só? Então, 14 décimos ou 7 quintos ou 1 inteiro e 4 décimos vai ficar onde? Depois do 1, porque tem 1 inteiro. E 1, 2, 3, 4 décimos. Eu dividi aqui em 10, contei até o 4. Então, aqui eu tenho 1 inteiro e 4 décimos, ou a fração, aqui eu não pus colorido, né, pessoal? Ou a fração 7 quintos, que era a que a gente estava procurando. Certo? Bom, vamos para outra fração. 2 quartos. 2 quartos. Professora, não tem nenhum número que se eu multiplicar por 4 vai dar o 10. Não tem. Porque se eu multiplicar por 2 vai dar 8, se eu multiplicar por 3 vai dar 12. E agora? Agora eu vou multiplicar então por um número que dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Então eu vou ter a fração aqui dos centésimos. E 2 vezes 25? 2 vezes 25 dá 50. Então, eu tenho 50 centésimos. Viu só? 50 centésimos. E aí, onde é que vai ficar, então, professor, essa fração aqui, 50 centésimos? Vamos pensar? Vamos pensar onde é que ela vai ficar? 50 centésimos é 0, os 50 tem que terminar no centésimo. Aqui a gente tem unidade, décimo e centésimo. Os 50 tem que terminar no centésimo. 50. Ué, professora, mas aqui, se tem esse 0 aqui, o 5 ficou no décimo. Então, 50 centésimos é igual a 5 décimos? Sim, senhor. Então, 50 centésimos é igual a 1 meio, que é igual a 2 quartos. 2 quartos e 1 meio são frações equivalentes. Você também poderia fazer simplificando, tá? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1 meio. Aí você ia descobrir essa fração, que você já sabe o lugar que ela fica, ok? Bom, vamos exercitar. Para exercitar, vamos fazer aqui um exercício para gente aprender direitinho e não se esquecer. 2 inteiros e 5 décimos, não é isso que a gente tem aqui? 2 unidades e 5 décimos. Onde é que nós vamos encontrar isso aqui? 2 é parte inteira, então nós vamos encontrar depois do 2. 5 décimos, nós vamos dividir aqui o inteiro por 10 e contar até o 5. 1, 2, 3, 4, 5.
2,5, né? 2 inteiros e 5 décimos é 2,5. Fica bem aqui. 1/2. 1/2. 1/2, a gente já sabe que é igual a 0,5 décimos. Ou simplesmente a gente pode vir aqui, olha, 1/2, não chegou a ser um inteiro. A gente vem na metade. 1, 2, 3, 4, 5 décimos. 1/2. 3/5. 3/5. Ih, professora, como que eu posso fazer mesmo, hein? Olha, quinto. Quinto, se eu multiplicar por 2, vai dar 10. 3, se eu multiplicar por 2, vai dar 6. 6 décimos. Onde é que tá os 6 décimos, professora? Vamos lá. 6 décimos é menos do que um inteiro. Então, tá antes do 1. A gente dividiu por 10 e a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 décimos. Vou marcar para baixo para não ficar embolado lá em cima. 3/5. 0,5, 5 décimos. Onde é que vai ficar? Olha aqui os 5 décimos. 1, a gente dividiu inteiro por 10 e tirou 1, 2, 3, 4, 5. É igual a 1/2. E 16 oitavos. Vamos pensar, 16 oitavos. Como que eu posso simplificar isso aqui? Vamos ver como é que eu posso simplificar isso aqui? Olha, eu posso dividir os dois pelo mesmo número. Então, eu vou dividir por 8. 16 dividido por 8, 2. 8 dividido por 8, 1. 2 inteiros. Então, 16 oitavos é 2 inteiros. Opa, 16 inteiros não. 16 oitavos, ok? Bom, eu espero que você esteja aprendendo muito, que a série do canal esteja te ajudando. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!